Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos de volta para o Poca Plus e a mais um vídeo do quadro versão estendida. Eu sou o Vitor e você também pode me chamar de Tanuki. E antes de mais nada, se você curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like, se inscreva aí no canal que vai nos ajudar bastante. E pessoal, avisozinho de sempre de alerta de spoiler. Se você não viu o filme Memórias de Ontem, fica o alerta aí. Vou tentar dar uma maneirada, porque eu acho que esse tema não tem muita necessidade de ficar falando muita coisa, né? Muito spoiler. Mas se você não viu, vai lá, vê o filme, porque é muito bom, como todo filme do Ghibli. Aí depois você volta aqui e não esquece de ver o nosso videozinho. E pessoal, vamos para mais um videozinho aí falando sobre o Estúdio Ghibli, sobre uma animação do Estúdio Ghibli, né? Esse estúdiozinho aí maravilhoso, fantástico, eu amo demais, que eu já deixei em muitos vídeos claro isso, né? Que eu amo muito o Estúdio Ghibli, assim como muita pessoa por aí. E dessa vez vamos falar sobre Memórias de Ontem, mais um filmezinho aí do Isao Takahata, cofundador ali do Ghibli, junto com Hayao Miyazaki, com Toshio Suzuki, né? Já cheguei a falar sobre um filme do Takahata, acho que foi o primeiro que eu falei do Estúdio Ghibli, foi um filme do Takahata, que se eu não me engano foi um pouco A Grande Batalha dos Guaxinins. Mas dessa vez vamos falar sobre Memórias de Ontem, que é um filme mais realista, mais sobre cotidiano, sobre o dia a dia, sobre a vida, coisa que o Takahata ama fazer. Na época do Japão, um pouco eu cheguei a falar que o Takahata, diferente do Miyazaki, ele prefere o cotidiano, né? Ele prefere o dia a dia, histórias mais realistas. Já o Hayao Miyazaki, ele prefere as histórias fantasiosas, né? Com uma certa crítica, alguma coisa ali dentro, normalmente críticas ambientais. O Takahata também tem isso, né? Um pouco é muito fantasioso, com críticas ambientais, mas ele prefere mais um estilo assim, realista. E é justamente que é esse Memórias de Ontem, filme fantástico de 1991 e baseado no mangá. Então, pessoal, o filme tem ali como protagonista a Taeko, uma mulher de 27 anos que mora em Tóquio e que nas suas férias ali do trabalho ela decide ir para o interior, né? Não só para descansar, mas também para trabalhar ali no campo, né? Que é algo que ela sente muito prazer nisso. E ela sempre sonhou, desde pequena, ter parentes no interior, e ela não tinha, né? Ela até menciona isso, né? Que a família dela mora em Tóquio há gerações. Então ela não tem nenhum parente no interior, ela sempre sonhou nisso. Mas, agora depois de adulta, ela tem os parentes do cunhado dela, porque o marido da irmã dela, os parentes dele são do interior. Então ela está indo pela segunda vez nas férias do trabalho passar esse período lá no interior, trabalhando, que para ela trabalhar ali no campo é relaxar, né? Então, pessoal, esse filme ele tem uma história não linear. Em vários momentos a gente vê o presente, ela em Tóquio, ela indo pegar o trem para viajar para o interior, ela chegando lá no interior, ela trabalhando no campo, isso tudo no presente. Mas também a gente tem partes que ela para e começa a relembrar o tempo dela de criança. Ela ali com seus 10 anos, no quinto ano deles lá no Japão. Toda essa questão, né? Ela, em vários momentos ela tem flashbacks. Por exemplo, ela tem uma parte que ela está ali no trem, deitada, né, com um trem que leva uma viagem mais longa ali para o interior. Então ela começa a relembrar algumas situações de quando ela era criança, quando ela com seus 10 anos, com situações do cotidiano, escola, amizades, família e por aí vai. Isso acontece no filme todo, desde o início, quando ela está ali tirando suas férias, até o final, quando ela está ali trabalhando no campo já, e vários momentos, situações ali puxam essas memórias, né, esses flashbacks dela com seus 10 anos. E é como eu falei, ao longo do filme a gente vê ela relembrando essas memórias com seus 10 anos, ela no quinto ano do colégio, né, que lá no Japão o sistema é um pouquinho diferente. A gente vê situações de constrangimento, de amizade, de amor, de tudo. Várias situações vão dando gatilho nela para ela relembrar essas memórias, né? A gente vê o quanto ela era um pouquinho mimada, mas ao mesmo tempo que ela era mimada, o pai dela era muito rígido. Então, assim, são situações muito interessantes de se acompanhar. Esse filme não ser linear é fantástico, porque a gente vê como ela era no passado e a gente vê como ela é agora no presente, né? Que essas situações ajudaram a moldar a personalidade da Taeko. Assim como todo mundo, né? As experiências que a gente tem quando a gente é mais novo, normalmente vão moldar a nossa personalidade quando é mais velho. E a volta dessas memórias ali à infância é muito interessante porque a gente vê como a vida seguiu outro rumo. Às vezes sonhos que a gente tinha quando era criança, a gente não seguiu para isso como adulto, né?
É muito interessante a gente ver isso, porque às vezes a vida não é do jeito que a gente queria, ou a gente passa a ter outros gostos, então é muito interessante ver como a Taeko ela mudou em relação ao que ela era quando ela era criança. Por exemplo, determinada parte do filme ali, ela sonhava em ser uma pessoa famosa dentro do showbiz, né? Uma atriz famosa. Chegam até a convidar ela para ser uma, quando criança ainda, né, para ser uma atriz numa peça de faculdade. Ela já pensa que ela poderia ser muito famosa e tal. Ela sempre sonhou com isso. O pai dela não deixou, né? Nessa época ela era criança, como eu falei, o pai dela era muito rígido. Quando ela chega na faculdade, ela se inscreve no grupo de teatro, mas aí ela vê que não era muito para ela, né? Então, assim, um sonho que ela tinha quando ela era criança, quando ela chega na faculdade ali, ela fala isso, né? Que ela, quando ela chegou na faculdade, se inscreveu no grupo de teatro e não era para ela ser atriz, não era para ela aquilo lá. Então, assim, é muito interessante você voltar nessas memórias. Você assiste o filme e você acaba voltando também nas suas. Eu, por exemplo, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso aqui no canal. Mas eu sempre sonhei ser dublador. Ainda continuo achando uma área, assim, fantástica. Gostaria muito, mas por diversos motivos da vida eu segui para outra área, né? Era o meu sonho de criança. Criança não, adolescente, vamos colocar aí. Era o meu sonho de adolescente ser dublador. Mas, assim, devido a vários motivos ali, várias coisas que acontecem na vida, eu acabei seguindo para outra área. Então é muito interessante, porque você vê a Taeko voltando às memórias dela e você acaba fazendo o mesmo, né? E outras partes interessantes também do filme é a gente ver a sociedade japonesa daquela época, né? Porque o filme é de 1991, mas como eu falei, ele é baseado num mangá que, se eu não me engano, é de 84. Então, assim, mesmo o filme sendo de 91, ele respeita o mangá como se fosse uma história se passando em 1984. Então, o presente ali da Taeko se passa em 84. Então, quando ela tem principalmente os seus 10 anos, que se eu não me engano é 1966, ela é uma sociedade bem patriarcal, né? O pai dela, como eu falei, era um pai rígido e tal, ele não demonstra muitas emoções no filme, ele que tem o poder de decisão final. Mesmo se a mãe dela quiser alguma coisa, por exemplo, a mãe dela queria que ela fosse atriz, queria que ela fizesse a tal peça de teatro lá que ela foi chamada, mas o pai dela, por ser mais aquela pessoa mais rígida, por dizer que o pessoal do showbiz não eram boas pessoas, ele não quis e ela teve que baixar a cabeça e aceitar. E outra parte muito curiosa que eu achei no filme foi quando o pai dela traz um abacaxi para a família comer, né? Eu achei muito interessante isso, porque abacaxi pra gente é rotineiro, mas para eles é uma fruta diferente, né? Por ser uma fruta tropical e tal. E eles não sabiam nem como comer, eles não sabiam nem como partir. Tipo, naquela época não tinha internet para você pesquisar e tal. 66, se eu não me engano, então eles falaram assim: vamos deixar aqui um pouco e depois a gente vai descobrir como se corta e como se come um abacaxi. É muito interessante ver isso, porque pra gente abacaxi é coisa rotineira, né? Uma fruta tropical. Pra eles, não. Inclusive foi interessante porque eles não gostaram muito, né? Eles acharam meio azedo, se eu não me engano. E além dos flashbacks, a gente tem a história da Taeko no presente, né? Que é uma grande parte do filme também. E a gente vê como ela tá feliz ali no interior, né? Nesses poucos dias que ela tirou de férias, que eram 10 dias, se eu não me engano, ela se sente muito completa, muito mais feliz, se encontra ali trabalhando no interior, trabalhando no campo, né? Algo que ela sempre sonhou, deixa claro desde o início que ela não gosta da cidade grande. Ela não gosta de viver, ela tem que viver porque a família dela sempre esteve ali, né? Mas ela sempre amou esse conceito de viver ali no interior e tal. E ela fica muito feliz ali trabalhando colhendo açafrão, plantando arroz. Então, assim, ela se sente muito mais completa ali no interior. E durante o filme ela vai se aproximando cada vez mais do personagem do Toshio, né? Então, assim, eu acho muito interessante porque em determinado momento ali falam que as pessoas estão cada vez saindo mais do interior, né, o êxodo rural, indo para a cidade. Ela não, ela queria fazer o sentido contrário. Ela ama fazer esse sentido contrário, né? De vir da cidade e para trabalhar ali no campo, né? Porque para ela é relaxar trabalhar no campo. Então, assim, muito interessante a história da Taeko. Não só pelos flashbacks, mas também no presente. Mas sobre Memórias de Ontem, é isso, pessoal. Um filmezinho lindo, fantástico, uma história assim sensacional. O fato de não ser um filme linear, de mostrar essas memórias, né? Como já diz o título, as memórias de ontem, né? É muito legal. Você
faz você também relembrar as suas, né, ali com seus 10 anos, ou adolescência. Pelo menos acontece comigo quase toda vez que eu vejo um filme do Ghibli. Eu cheguei a mencionar isso com Eu Posso Ouvir o Oceano. Mas é muito interessante. O visual do filme é lindo, com tudo do Ghibli. Essas animações antigas têm todo um charme. É muito fantástico, cara. Mais um filme sensacional do Isao Takahata. Ainda tem alguns pra gente fazer uma análise aí, falar um pouquinho. Mas Memórias de Ontem tá super recomendado. Dá uma olhada lá, porque esse filme, ó, sensacional. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like. Se inscreva aí no canal que vai nos ajudar bastante. Dá uma olhada lá nos nossos outros canais, o meu, do Fábio. Vou deixar o linkzinho aí na descrição, como sempre. Comentem aí se vocês já assistiram o filme Memórias de Ontem, o que vocês acharam da história, do visual, da trilha sonora também é muito boa. Comentem aí o que vocês acharam no geral. E como eu falei, eu já fiz videozinhos de 2 outros filmes do Ghibli, que foi Pom-Pom, A Grande Batalha dos Guaxinins e Eu Posso Ouvir o Oceano. Dá uma olhadinha lá, que o videozinho também tá bem legal. Mas então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Falhou!